Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia até aqui nos ajuda aquele que não dormita e não tosqueneja aquele que tem cuidado de nós. A palavra diz que ninguém pode declarar tenho a consciência limpa, mas também sabemos que ele nos concede esta faculdade a fim de examinar a si mesmo, aonde a palavra diz que alguns teriam ela corrompida, uma consciência corrompida, aonde se julgam cumpridores por meio de si mesmo e ainda se declara a consciência limpa, mas quando chegar diante daquele que é juiz e tudo contempla, serão desaprovados, assim como aqueles que não justificam a si mesmo e com uma consciência aguçada, o seu espírito comunica ao nosso pneuma, o fôlego de vida, que estamos sendo cumpridores, não por si, dom gratuito para que ninguém se glorie nas suas próprias obras, através daquele que persevera em nós. E aquele que tem essa confirmação, ele não se preocupa com as acusações infundadas, aonde o Senhor nos conhece e nos justifica diante dos nossos acusadores, assim como usamos o escudo da fé, a fim de anular todos esses dardos inflamáveis, porque eles vêm para querer nos ferir. Um soldado, quando indo à guerra e era atingido por flechas, os lugares mais atingidos eram nos rins. Os rins vêm a ser o caráter, aquilo que palavras que vêm para nos inflamar, para querer, na verdade, corromper o nosso caráter. E nós temos que usar o escudo da fé, manejando bem a palavra da verdade, tanto na defesa como no ataque. E ainda que algumas dessas flechas venenosas venham escapar do escudo da fé, nós temos Jesus Cristo. A palavra diz que ele é o mais puro bálsamo do que Gileade. E ele é aquele que, ainda que alguma escape do escudo da fé, ele não permite com que seja uma ferida mortal, mas antes ele cura para que não venha causar dano algum e corromper o caráter que está sempre sendo bem aperfeiçoado através do seu espírito. Por isso, falsas acusações, aquilo que vem para querer corromper, ainda que diante dos meros mortais, por um tempo eles alimentam essas acusações mentirosas, a palavra diz que eles estão sob condenação, porque o Senhor detesta, abomina aqueles que com boca mentirosa, aqueles que levantam contenda entre irmãos, aonde o Senhor está constantemente a reprovar tais atitudes, aonde quando falamos pelo seu espírito, não é palavra meramente humana. Julgamos através do juiz. Ele
já dizia: se vós não tiverdes sabedoria para cuidar das coisas do dia a dia, como podereis, não sabeis que irão julgar os anjos? Assim ele nos ensina. Por isso nós devemos estar, segundo o seu Espírito, sempre aptos a questões desta vida, estar resolvendo não por si, mas através do seu Espírito. Mas a palavra diz que no devido tempo o Senhor esclarece tudo, assim como aí por meio do qual vêm os escândalos, aqueles que muitas vezes quis levantar um falso testemunho ao nosso respeito, vêm os escândalos e acaba se demonstrando, na verdade, quem que era acusador e, na verdade, levantava falso testemunho. Mas aqueles que não são obra meramente humana, destituídos de sabedoria, mas que estão segundo o Senhor, a obra permanece e não se envolve em questões que venham a trazer escândalos. E ainda que algo passe desapercebido dos meros mortais, a palavra diz: diante do tribunal de Cristo nada passará. Até mesmo um ponto e uma vírgula haveremos de prestar conta no tribunal de Cristo, lembrando sempre que não justificamos a si mesmo e declaramos sempre como um verme, mesmo não sendo, mas melhor, porque diante do Senhor, onde a nossa capacidade vem do Senhor, melhor considerar um vermezinho de Jacó do que querer se elogiar a si mesmo e entrar em vanglória que é maligna, aonde ele nos ensina a fugir de tudo aquilo que vem para vos envaidecer e antes dê lugar àquele que é digno de toda honra e de toda glória. Assim nos diz o Senhor.